Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pela noite que se passou, por esse novo dia. Nós te louvamos por todas as bênçãos, proteção e amparo. Perdoe, Deus, os nossos muitos pecados, fortaleça a nossa fé agora pelo ouvir da Tua Santa Palavra. Envia Teu Espírito Santo para estar conosco. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do apóstolo Paulo em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você é uma pessoa perseverante em seus princípios, valores e propósito de vida? Ou é uma pessoa que muda fácil de acordo com o que as pessoas trazem ou pelas ideias novas? Tem algumas pessoas que têm uma vontade, um pensamento volúvel, são inconstantes, indecisas e instáveis. Vejo isso muito na questão de algumas doenças, como o diabetes, que eu tenho. Sempre aparece nas redes sociais alguém dizendo que tem um remédio milagroso, uma receita nova, alguma coisa que acaba com o diabetes rapidinho. Alguns até recomendam parar de tomar os remédios que os médicos receitam. As pessoas vão atrás dessas receitas em vez de tomarem os remédios prescritos pelos médicos e a doença piora ainda mais. Não dá para ser assim. Precisamos ter sabedoria e discernimento para escolhermos o certo e permanecermos firmes. Espiritualmente também aparecem caminhos novos para chegar a Deus e ter paz. Muitos são enganados e acabam nas mãos de pessoas que querem explorar a fé e a boa vontade dos outros. Também em questões de fé é necessário ter sabedoria e discernimento. É sobre isso que Paulo nos fala hoje quando diz: portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Permanecer firme na fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nos valores, princípios, moral, conduta moral e nas certezas da fé, é você conhecer profundamente a palavra de Deus. Ela nunca erra, ela nunca engana. O caminho que a Bíblia aponta para seguirmos é certo e traz felicidade e paz para a pessoa que o segue. Mas é necessário conhecer a palavra de Deus. Para isso é necessário ler a Bíblia diariamente, orar pedindo sabedoria de Deus e participar de uma igreja que ensine a palavra de Deus de maneira clara e pura. Lembrei agora da história de Daniel no Antigo Testamento. Ele foi levado ainda jovem para a Babilônia como escravo e foi colocado no palácio do rei para servi-lo. O encarregado pelos escravos deu para eles comerem as melhores comidas que o próprio rei comia, mas Daniel disse que ele não iria comer, pois as comidas do rei eram consideradas erradas de comer pelos judeus. E de fato Daniel não comeu e permaneceu com os seus valores e fé intactos por toda a sua vida em um reino totalmente idólatra. Seria muito mais fácil para Daniel abandonar sua fé e seus valores e conseguir a aceitação do rei. Mas ele se recusa até mesmo a se contaminar com as coisas que para ele eram erradas e se recusa a comê-las. Também se recusou a dar culto aos deuses da Babilônia, mesmo que fosse jogado em uma cova cheia de leões famintos. Junto com Daniel também foram levados outros rapazes para servir ao rei, entre eles 3, chamados Sadraque, Mesaque e Abdinego. Eles foram colocados para servir ao rei.
o rei construiu uma estátua para ser adorada como Deus, e os 3 se recusaram a adorar a estátua, e por causa disso foram jogados na fornalha de fogo ardente, mas nada lhes aconteceu, porque junto deles estava Jesus. Antes de irem para a fornalha, eles disseram assim ao rei em Daniel 3, 17 e 18: se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Eles eram homens de fibra, de convicções, de fé inabalável, mesmo que precisassem morrer pela sua fé. Paulo diz aos cristãos de Filipos e também a nós para permanecermos firmes em nossa fé, firmados na palavra de Deus, na oração, juntos da igreja e vivendo os valores e princípios que Deus nos diz em sua palavra e não em pecados como o mundo vive. Jesus Cristo disse em Mateus que aquele que fundamenta a sua vida nele é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e vieram temporais, tempestades, ventos, e ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha firme. E essa rocha firme, estimado irmão e irmã, é Cristo e a palavra de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo e nos salvou mediante o seu sofrimento e morte na cruz. Lá na cruz, Jesus conquistou para todo o que nele crê como seu Senhor e Salvador o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Quem confia em Cristo tem uma nova vida chamada de cristã. Como cristãos, não devemos entrar na onda do mundo e achar que pecado não dá nada e que não existe mais pecado. O que Deus condena na Bíblia, especialmente nos 10 mandamentos, sempre vai ser errado e levará ao inferno. O que Deus nos diz para crermos e fazermos na Bíblia é o correto e traz felicidade e paz. Por isso, o que Paulo nos diz hoje é tão importante. Meus queridos irmãos, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Lembremos sempre das palavras de Jesus em João 8, 31 e 32. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque em Cristo nós já temos o perdão dos nossos pecados, a vida e a salvação eterna. Dá-nos uma fé firme, convicções firmes, esperança firme. Dá-nos sabedoria para sabermos o caminho certo que devemos seguir por este mundo. Que nós possamos firmar a nossa vida e a vida de nossas famílias na Tua Palavra, na oração, na igreja, e vivermos uma vida santa, bonita e agradável a Ti, segundo a Tua Santa Palavra. Que nós permaneçamos em nossa fé, mesmo que tenhamos de enfrentar problemas, dificuldades e aflições. Que nenhuma tentação ao pecado nos tire de nossa fé. Que possamos continuar firmes a nossa caminhada de fé rumo ao alvo, a vida eterna nos céus. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.